Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Tudo Mastigado. Eu sou Lucas Paulino, professor de Geografia e Atualidades. Como você está? Está bem? Galera, olha só. Agora, nosso assunto é um assunto que vai mudar um pouco de contexto regional. Se a gente falou do continente americano até agora, a partir desse nosso primeiro encontro hoje, eu já vou te avisando, tá? Amanhã tem mais. Galera, a gente começa a falar do continente europeu. E galera, falar na Europa é falar em um ambiente que a gente pode considerar como um ambiente que vai ser o berço de vários processos históricos importantes, tá? O que são esses importantes momentos históricos? A gente está falando em fatores, gente, que vão ser chave na história da humanidade. Então, exemplo, tem como você negar que os ideais da Revolução Francesa são ideais que mudam a história do mundo? Não, gente. A gente pode colocar aqui Revolução Francesa. A gente pode colocar os movimentos da Primavera dos Povos no século XIX, movimentos que criticavam o capitalismo industrial, Revolução Francesa tentando trazer essa queda do absolutismo. A gente vai ter as grandes guerras, a gente vai ter a nossa Revolução Industrial, fator que muda a economia e o espaço, beleza? E vamos colocar aqui as nossas grandes guerras. E aí essas grandes guerras estavam desde as guerras mundiais até guerras mais específicas, como por exemplo a Guerra Franco-Prussiana. Galera, o que eu quero que você comece a perceber? Falar no continente europeu é falar num espaço que vai ser fundamental para a formação histórica do mundo. E aí, percebendo isso, a gente precisa começar a pegar alguns recortes específicos. Esses nossos primeiros encontros sobre a Europa, eles vão ter como objetivo principal a gente debater um pouco da formação histórica e de como que essa Europa, que a gente pode dizer que atualmente apresenta diversos pontos de unidade, ela também apresenta diversas divergências. Pegando um recorte dentro do continente europeu, a gente pode começar a entrar no nosso primeiro ponto de debate. Nosso primeiro ponto de debate vai ser o ponto do separatismo. Olha só, veja bem, tá? Quando a gente fala em separatismo, a gente está falando em uma estratégia que vai estar ligado a território e a nação. Falar, galera, em território é falar no espaço de produção das relações de poder, tá bom? E falar em nação é falar em um determinado território que apresenta características culturais, características simbólicas que são semelhantes. Então, gente, o que eu quero que você comece a perceber? Um território, ele não necessariamente tem uma nação, ele pode ter várias. E aí, galera, quando a gente fala em um território, num território de um país, por exemplo, existem países que têm uma nação e países que têm 2, 3, 4, 5, 25 nações. Existem países que são uninacionais ou mononacionais e existem países que são pluri ou multinacionais. E aí o nosso primeiro caso aqui é o caso dos Balcãs. A nossa questão balcânica. Galera, onde fica a nossa região dos Balcãs? Galera, falar na região dos Balcãs é falar numa região que está lá no extremo leste europeu, mas direcionada ali uma região que começa a ser entreposto entre Oriente e Ocidente.
Durante muito tempo, foi uma região que foi disputada entre o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, tá bom? A gente percebe que existem divergências de pensamento em torno dessa região. Galera, essa é uma região, a região dos Balcãs, que vai ser extremamente estratégica. Ela é estratégica porque ela vai estar nesse ponto de comércio que é extremamente importante, que é o contato do Oriente com o Ocidente. Só que percebendo isso, a gente precisa começar a fazer algumas análises. Primeira coisa, nos Balcãs eu vou ter uma elevada diversidade. E aí você pensa, pô, diversidade deve ser, pô, muitas culturas diferentes, é só isso? Não, gente. A gente está falando de 6 repúblicas, de 4 línguas, a gente está falando de 2 alfabetos, a gente está falando de 3 religiões, a gente está falando em, literalmente, um caldeirão étnico. Só que pegar essa questão balcânica é trazer uma reflexão histórica que não está somente restrita ao século XX. No século XIX, como eu já tinha comentado com você, a gente vai ter uma divergência de pensamento entre o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano sobre a região. A gente tinha já uma tentativa de influência russa na região. E aí, galera, essa região aí, após o fim da Primeira Guerra Mundial, ela vai formar um país. E esse país que vai se formar, que é a República dos Sérvios, Croatas e Eslovênios, eles vão ser um país que vão começar a tentar trazer uma abordagem de uma integração maior entre essas diversas etnias. Problemas em questão. Quais são os nossos problemas? Gente, durante esse período entre guerras, da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a ascensão de diversos movimentos nazifascistas na Europa. E o nazifascismo, ele vai penetrar nessa região balcânica. E essa tentativa de penetração nazifascista na região dos Balcãs vai se dar a partir de financiamento de diversas nacionalidades. Então a gente vai ter, por exemplo, italiano financiando bósnio, a gente vai ter alemão financiando alguns croatas, a gente começa a perceber que nessa região que vão ter eslovênios, que vão ter bósnios, que vão ter macedônicos, que vão ter croatas, que vão ter sérvios, que vão ter os kosovares, que são de territórios autônomos dentro da Sérvia, que vão ter os albaneses. Gente, a gente vai ter um monte de gente nessa região. E essa galera, todo mundo vai pensar diferente. E todo mundo tem um objetivo específico. E os nazifascistas se aproveitam disso. Qual é a questão? Vendo essa ascensão nazifascista, Reino Unido e Rússia começam a financiar uma guerrilha comunista. E a guerrilha comunista tinha um líder muito importante, que era um cara chamado Joseph Broz Tito. Galera, o Joseph Tito, ele era um grande general. E esse cara vai ser o responsável por conter a expansão do nazifascismo dentro da Península Balcânica. E aí, galera, olha só. Falar em conter o nazifascismo é colocar uma coroa em cima do Tito e falar assim: Tito, você é um cara muito legal. Você é um cara muito bom. Muito bom por quê? Porque você consegue conter um grande líder que é Hitler. Galera, o Tito, ele ganha um respeito gigantesco de toda a região, de toda a Península Balcânica. A partir desse momento que ele consegue conter o nazifascismo. Só que olha só, o Tito, então, a partir da Segunda Guerra Mundial, ele começa a implementar um governo dentro dessa região que a gente vai chamar de Iugoslávia, que vai ser um governo que vai ter um caráter socialista. Presta atenção aqui, tá? O Tito é um cara que é socialista. Só que o socialismo de Tito,
É o socialismo independente. O que está acontecendo? Essa região que foi o reino dos sérvios, croatas e eslovênios, sérvios, croatas e bósnios, perdão, vai formar a Iugoslávia desde 1929. Desde esse momento onde a gente vai ter esse surgimento de uma expansão nazifascista. O Tito, em 46, vai formar a República da Iugoslávia. Galera, o que vai acontecer? Essa República da Iugoslávia, fundada pelo Tito, ela vai ter uma postura dentro da Guerra Fria que é socialista. Só que, além de enfrentar o Hitler, o Tito vai enfrentar também Stalin. E ele vai falar, aqui não. O socialismo que você quer implementar no leste europeu, aqui na Iugoslávia não vai chegar. Então isso vai fazer com que Tito seja ainda mais respeitado. O Tito, gente, ele vai morrer no ano de 1980. Durante todo esse período, de 46 até 1980, a gente vai ter um governo na Iugoslávia que vai gerar um imenso desenvolvimento humano e econômico. A Iugoslávia chegou a crescer 6% ao ano. 6% de PIB, gente, é coisa pra caramba. Galera, em 1980 a gente vai ter a morte do Tito. Só que olha só, mas o que tá rolando? Imagina, se você coloca dentro para viver de uma casa um flamenguista, um vascaíno, um tricolor e um botafoguense. Reuniu essa galera. Só gente que é amiga. Aí você coloca um pai que vai mandar na casa que é flamenguista. Só que por conta das suas várias atitudes, o pai vai ser mais respeitado. Não estou fazendo nenhuma alusão ao time, tá? Olha só. O que começa a acontecer é o seguinte. A partir do momento que esse líder sai, no nosso caso aqui o pai flamenguista, todo mundo quer chegar ao poder. Percebendo que isso poderia acontecer dentro da Iugoslávia, o Tito, antes de morrer, ele faz uma jogada extremamente interessante. Qual é a jogada do Tito? Ele vai fazer uma constituição póstuma. Traduzindo, antes de morrer, o Tito deixa uma constituição pronta para quando ele morresse. Ele fala assim, olha, quando eu morrer, vocês não vão ficar soltos, largados no mundo. Galera, a constituição póstuma do Tito, ela vai falar basicamente o quê? A cada 2 anos, a cada ciclo legislativo, a Iugoslávia vai ser governada por uma nacionalidade. Então, vai existir o período eslovênio, vai existir o período macedônico, vai existir o período croata, vai existir o período sérvio e vai existir o período da Bósnia. Cada momento vai ter um governo. Só que, galera, dentro desse caldeirão que está rolando, dentro dos anos 80, a gente percebe que a gente está tendo o quê? Lá na Europa, ao leste, na área de contato com a União Soviética, as repúblicas socialistas, elas estão passando por um processo de dissolução. O que é isso? Cada vez mais a galera tá falando, ô, União Soviética, não é assim não, tá achando que é bagunça? Tá achando que você vem aqui, manda e desmanda e a gente passa fome? Não, pera aí. A galera lá na Polônia, no movimento de solidariedade, tá criticando o poder soviético. A gente vai ter a galera na Romênia literalmente fuzilando a família Ceausescu. A gente vai ter diversos movimentos, então, que estão gerando críticas à União Soviética e ao socialismo. Galera, essa fragmentação do socialismo abre um ambiente de instabilidades também dentro do contexto dos Balcãs. Até o momento que surge, em 87, chegando à liderança do Partido Comunista, um cara chamado Slobodan Milošević. Galera, quem é o Milošević?
Slobodan Milošević é um importante líder sérvio. E esse cara ele vai tentar começar a criar um nacionalismo muito grande. O que é isso? Ele começa a incentivar um nacionalismo sérvio, para que a Sérvia fosse a nação predominante dentro dessa Iugoslávia. Galera, o que está acontecendo é o seguinte. Slobodan Milošević chega ao poder e na hora de sair ele fala, não, eu vou ficar aqui. E todo mundo que começa a criticar toda essa onda de independências que estão rolando no leste europeu, que chega aos Balcãs, começam a ser o quê? Perseguidas por Milošević. Gente, quando chega nos anos 90, o negócio fica tão sério que o Slobodan Milošević vai fazer a guerra da Bósnia. Croatas já estavam brigando por independência, eslovênios também, e vão surgir alguns setores dentro da Bósnia que começam a querer independência. Gente, o que Slobodan Milošević vai fazer? 100 mil mortos, 2 milhões de refugiados. Gente, ele vai fazer um grande conflito, um conflito civil que dura de 1992 até 1995 e acaba com o Acordo de Dayton. Gente, o que esse conflito aqui vai expor? Vai expor que nessa nova ordem mundial que começava a surgir, existia uma fragilidade no papel da ONU. Porque a gente já tinha visto em 91 que a ONU tinha intervido no Oriente Médio, lá na Guerra do Golfo, que a gente vai falar mais tarde, tá bom? Isso tinha gerado uma série de problemas na região. E também vai acontecer problemas a partir de intervenções da ONU dentro do contexto da Iugoslávia. Atualmente, a Iugoslávia, a antiga Iugoslávia, que não existe mais, ela está fragmentada em diversos países. E as questões nacionais ainda são questões muito presentes. A gente tem que lembrar que na Copa do Mundo, o Shaqiri, que está jogando pela seleção suíça, ele vai fazer o quê? Ele vai comemorar um gol assim, ó. Ele comemora o gol assim, fazendo o sinal da Águia de Kosovo, que é uma região autônoma dentro da Sérvia. Então, esses são problemas que expõem que, dentro do contexto europeu, existem diversos movimentos separatistas que têm caráter nacionalista. Então, a gente pode falar, a Europa é uma região que vai concentrar um aspecto de formação de estados nacionais que é mais tradicional, mas não necessariamente esses estados abrangem a peculiaridade da população. Ok? Olha só. Vamos fazer uma questão aqui e vamos para a tela. Olha só. Você que não viu o nosso material, não deixa de comprar. Galera, o material tá fino. Dá uma olhada nele aí, ó. Sobre os conflitos que atingiram a antiga Iugoslávia, marque a alternativa errada. Gente, olha só. Essa é uma questão que já caiu na prova da Universidade Federal de Juiz de Fora. Olha só. Ele quer qual? A alternativa errada. Ele pediu qual? Gente, ele pediu a errada. A. Trata-se de um dos mais antigos conflitos europeus, cujas raízes, dentre outras, encontram-se na diversidade étnica dos povos que habitam as várias unidades políticas da região. Gente, isso é errado? Não, gente. Isso é um conflito extremamente antigo na região dos Balcãs, tá? Vamos para B. Um dos momentos significativos dos conflitos na região ocorreu às vésperas da Primeira Guerra Mundial, com as chamadas Guerras Balcânicas. Lembra que eu falei que existia uma disputa de interesses entre o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano na região? Então a gente lembra que a Primeira Guerra ela começa com o assassinato de Francisco Ferdinando, que era um cara que representava o Império Austro-Húngaro, que dominava a região. Quem vai matar? Um cara que tinha ideais pan-eslavistas. O que é o pan-eslavismo, gente? É a união dos povos eslavos. Quem são? Essa galera aqui da Península Balcânica, ok? Então a gente não pode falar que isso é errado, tá? A B tá certa também. A crise do leste europeu favoreceu a fragmentação da região, levando à eclosão das rivalidades nacionais. Gente, a crise do leste europeu tem influência? As críticas ao socialismo? Tem, beleza?
Vamos lá para a nossa D. Após a Segunda Guerra Mundial, com a liderança de Tito, a Iugoslávia manteve-se unida sob uma economia capitalista. Gente, não. Volta aqui pro quadro, olha só. Vamos aqui. Galera, quando a gente fala do governo de Joseph Tito, esse era um governo socialista. Galera, era o quê? Socialista. Gente, socialista. Galera, qual socialismo? O socialismo de Moscou? Não, era um socialismo independente. Tanto que essa galera aqui vai receber. Essa galera da Iugoslávia recebe um negócio chamado Plano Marshall. Então a gente percebe que é um socialismo com uma pegada diferente, ok? Então essa D, voltando aqui para a tela, a D é a nossa resposta aí, gente. Quando a gente fala na D, então a D vai tratar a Iugoslávia como uma economia capitalista, o que é errado. Um traço marcante do conflito é a diversidade religiosa que opõe a região, genericamente cristãos ortodoxos, católicos e muçulmanos. Gente, isso é correto, tá? A gente vai ter entre as diversas nacionalidades, povos cristãos, povos católicos e povos muçulmanos. Volta aqui para o quadro, olha só. Esse é o primeiro recorte acerca de separatismo que a gente tratou, tá? Porque esse é o recorte que a gente considera mais interessante. É mais interessante por quê? Porque demonstra uma imensa diversidade étnica que rola no contexto europeu. Olha só, presta atenção aqui, você que não viu o nosso material, dá uma olhada nele aí. Galera, amanhã tem mais, quinta tem mais, sexta-feira tem mais, sábado tem não, tá? Sábado não tem, mas não deixe de acompanhar aqui o nosso canal, se inscreve aí, dá um curtir na nossa página, mostra pro seu amigo, pro amigo do seu amigo, pro amigo do seu amigo, e a gente se vê nas próximas oportunidades. Beijos e tchau!